Sejam bem-vindos a essa aula que a gente resolveu promover em cima da hora, né, com pouquinhos dias de antecedência, a magia do flow. E eu já vou começar falando direto o que que é flow para vocês, porque hoje vai ser uma aula rápida, bem objetiva, para que a gente não perca muito tempo também, o nosso precioso tempo. Basicamente, então, o que que é flow e por que a magia do flow? Flow, ou no nosso português, fluxo, é geralmente conotado para quando a gente está naquele movimento de vida. Então, provavelmente, se vocês já devem ter ouvido o termo fluxo financeiro ou fulano de tal está no fluxo, isso significa que a pessoa está tão em movimento na vida que se conectou com essa corrente de energia aonde tudo tende a dar certo para essa pessoa. Vocês também já me ouviram falar algumas vezes sobre sorte e azar. E estar conectado ao fluxo parece que a gente está conectado também com muita sorte na nossa vida. As coisas tendem a dar certo uma vez que a gente está produzindo, que a gente está gerando valor para a sociedade, para outras pessoas. E isso também é estar nesse movimento de fluxo. Basicamente, então, o flow, ou um estado de flow, não é algo que a gente também precisa trabalhar para alcançar. Tem uma frase de Buda que diz: quanto mais a gente se esforça para conquistar algo, mais dificilmente a gente obterá sucesso nisso. Parece um pouquinho de redundância, mas tem muita verdade nessa frase. Parece que aquilo que vem com uma certa leveza, com facilidade, pode ficar. E quando a gente se esforça muito para obter algo, a gente está fazendo alguma coisa não do jeito correto. Então, essa dificuldade vem como um sinalizador que eu preciso mudar o jeito que eu estou caminhando até chegar ao meu objetivo. E parece que se conectar com o fluxo é algo possível a todos nós. Não importa o que a gente veio fazendo até aqui, não importa o caos que a gente viveu na nossa vida até aqui, ou até mesmo os erros que a gente cometeu. No momento em que a gente acessa esse estado alterado de consciência, ou essa expansão de consciência, a gente acessa o fluxo da vida que está disponível para todos nós. E então, esse é o tal flow. Parece que a gente só precisa acessar esse estado de consciência que está mais no nível inconsciente. E para isso que a hipnose é super eficaz, para que a gente consiga sair do nosso racional e ir, né, acessando o fluxo da vida em si. A gente entra nesse estado de consciência algumas vezes durante o dia, num estado de transe hipnótico, às vezes quando a gente faz alguma coisa que a gente ama fazer e de repente a gente perdeu a noção de tempo. Parece que a gente fica em torno de 20 minutos por dia em estado de transe. A gente entra em estado de auto-hipnose. Então, quando você está lendo um livro e a tua mente vai para dentro daquela história, você esquece onde está, você esquece que dia é, e você só está naquela história, você entrou em um estado de transe. E isso também é um estado de flow, porque você está conectado com algo que você ama, perdeu a noção do tempo, tua mente expandiu e você entrou num certo embalar interno que a gente chama de hipnótico ou magnético. Em que outros momentos será que a gente entra em transe? Às vezes assistindo um filme. Segundo a psicóloga Mahali, a gente entra em estado de transe toda vez que a gente faz uma tarefa levemente desafiadora, mas ao mesmo tempo super possível de cumpri-la, e onde a gente sente que tem um propósito por detrás disso. Então, por exemplo, eu não posso fazer uma coisa que eu gosto de fazer, mas é algo egocêntrico meu, que não vai levar a nada, ou que não envolve nenhuma outra pessoa nisso. Parece que se tem um propósito por trás da tarefa, é muito mais fácil de eu atingir um estado de flow. Gostar de fazer isso parece que é um dos ingredientes também. Então, numa tarefa, para que eu consiga acessar esse estado alterado de consciência, perdendo a noção do tempo, não são três elementos, né? Eu vou repeti-los. Gostar de fazer, leve desafio, mas possível, e um propósito por trás disso. Se eu tenho esses três elementos, fica muito mais fácil entrar nesse estado de flow. Outras coisas que talvez seja preciso para que a gente crie um ambiente capaz de gerar isso, é um ambiente seguro.
Então, se eu estou em estado de alerta, se eu acho que vai entrar um perigo na sala a qualquer momento, eu fico com o meu nível de ansiedade maior do que o normal, o coração acelera, os olhos ficam um pouco mais focados, um pouco mais abertos, e eu fico mais enrijecido nessa parte do corpo. Se eu estou nesse estado, dificilmente eu vou entrar em estado de flow, porque eu estou em perigo, então eu não posso me distrair. Agora, se eu sinto que eu estou num lugar seguro, se eu sinto que tem uma musiquinha suave tocando, se eu sei que a porta está trancada, se eu sei que está tudo bem, então o coração começa a bater mais devagar, a voz começa a ficar mais prosódica, a voz prosódica é mais cantada, mais lenta, mais melódica. Então eu começo a entrar em um estado onde eu relaxo, dentro desse relaxamento, fazendo o que você ama. Tem um leve desafio e que tenha um propósito, você vai entrando nesse estado de flow, você vai entrando nessa tarefa, nesse trabalho ou nesse lazer, e então você perde a noção do tempo. Então, como é que eu sei que isso foi bem sucedido? Se eu perdi a noção do tempo. Sobre a noção do tempo, vou falar um pouquinho mais sobre isso porque eu acho muito interessante. Basicamente, tem duas maneiras de perceber o tempo e o tempo é relativo. Tem algumas pessoas que chegam agora em novembro e dizem, nossa, a gente já tô em outubro ainda na minha cabeça, que a gente chega em novembro e diz, nossa, como passou rápido esse ano, não vi passar, já é Natal. E tem as pessoas que dizem, meu Deus do céu, quanta coisa que deu para viver nesses 11 meses, quanta coisa que aconteceu. Nos últimos 2 meses aconteceu tanta coisa que parece que passaram 2 anos só nos últimos 2 meses. Então, o que eu sei sobre essas duas maneiras de perceber o tempo? Essa segunda, que é quem ganhou mais anos dentro do seu tempo, parece que entrou em estado de flow mais vezes, onde a percepção do tempo é esticada, e então a sensação que dá é que a gente viveu muito mais em menos. Tá fazendo sentido? Claro, tem outras coisas que contribuem. Quanto mais a gente se conecta com pessoas e olha nos olhos das pessoas, também o nosso inconsciente define aquele momento como importante, e então ele memoriza mais coisas. Quanto mais olho no olho, então, logo, melhora a aprendizagem também. Mais conexão, e dentro da conexão acontece mais evolução interna, mais crescimento interno. Então a gente vai fazendo mais memórias, a gente vai se conectando mais com esse fluxo que também envolve o tempo, e a nossa sensação é que a gente teve a vida prolongada, não em mais anos, mas em mais qualidade dentro dos nossos anos. Essa é a prova de que a gente está conseguindo ser bem sucedido nisso. Outra coisa que é a conexão com o fluxo é eu entro tão em contato com a minha essência, talvez aquilo que alguns chamam de centelha divina, que eu deixo de lado o meu ego, a minha parte racional de consciência pessoal que vê inimigos, eu deixo isso de lado, em profundo contato com quem eu sou, então me coloco a serviço do servir ao outro. E dentro disso, parece que eu encontro uma conexão com algo maior, talvez com a vida, talvez com Deus, mas dentro dessa conexão a gente entende que tudo tem um propósito. Então é como se a gente não estivesse controlando. A sensação que dá é que a gente está sendo conduzido. Bert uma vez comparou isso à sabedoria. Parece que se permitir ser conduzido é um estado também de sabedoria. O sábio se assemelha a um nadador que, ao invés de nadar contra a correnteza, nada a favor dessa correnteza. Até que chega um momento em que ele não sabe mais se o que move é a força do braço ou se é o próprio rio empurrando ele. Então parece que, nesse estado de fluxo, a gente tem a sensação de que a gente é conduzido por algo maior. Se a gente confia nesse algo maior, a gente então se solta nesse movimento, e então, por vezes, ele vai nos conduzir por coisas que são decisões mais assertivas, por outras vezes, vai nos conduzir por movimentos que a gente não queria num primeiro momento, mas que num segundo ou terceiro momento a gente
soube só então que era o melhor movimento a seguir. Parece que a gente seguindo esse movimento do fluxo é onde a gente vai encontrar a nossa realização, que não está em fazer aquilo que eu quero, em conquistar aquilo que eu quero, mas em eu sentir que eu estou cumprindo o meu propósito que a vida tem para mim. E isso sim é a maior satisfação pessoal que a gente pode ter. E isso só é possível se a gente se permitir ser conduzido nesse fluxo da vida. O dinheiro também eu costumo dizer que é a energia de fluxo, porque é uma energia retornável. O dinheiro nunca acaba, ele só gira, só troca de mão. Então, quanto mais eu confio na economia como um todo, quanto mais eu confio nas pessoas, mais eu invisto. Vamos usar o termo investir, tá? Então, eu invisto comprando uma roupa, o vendedor que ganhou a sua comissão e o seu salário vai investir comprando um jantar, o dono do restaurante ou o garçom que ganhou o seu salário lá também vai investir comprando outra coisa. Essa outra pessoa talvez invista comprando um curso e eu vou investir novamente em outra coisa. Então o dinheiro fica girando, ele nunca acaba. Parece que quanto mais confiança todos têm uns nos outros, mais a economia gira e mais todos crescem juntos também. Mas a conexão com o fluxo, em termos de confiança, parece que exige três elementos. Primeiro é confiança em mim mesmo. Se eu não confio em mim, eu não consigo confiar no outro. E aí vocês podem pensar, meu Deus, mas como que tem alguém que não confia em si mesmo? Existe, existe não confiar em si mesmo. Basicamente, vou dar um exemplo aqui. Se eu digo que vou estar num horário e chego em outro horário, eu descumpri com a minha palavra. Então eu chego à conclusão de que eu não sou de confiança porque eu falhei. Ou se eu digo que eu vou na academia e não vou, a minha palavra não está valendo muito para mim mesmo, porque eu não assumi o compromisso com outras pessoas, eu não assumi o compromisso com o dono da academia, nem com os amigos, eu assumi comigo mesmo. Eu vou na academia segunda. E aí, se eu não vou, em quem eu traio a confiança? Confiança de quem que eu traí? A minha própria. Então, parece que isso tem bastante importância também, dentro da nossa conexão com a nossa essência, confiar em si mesmo. Se eu confio em si mesmo, agora lembrei até de uma frase de Jesus: amai o próximo como a si mesmo. Se eu não amo a mim mesmo, como eu seria capaz de amar o próximo? Como eu seria capaz de ver amor na outra pessoa se eu não sou capaz de ver amor em mim mesmo? Então, isso é algo a se pensar, bastante a se pensar. Então, eu confio no outro como segundo elemento, confio em mim, confio no outro, e dentro dessa confiança no outro, eu coloco os meus talentos a serviço do outro, gerando então valor, né, ajudando o próximo, e o pagamento é apenas uma consequência natural de quanto mais pessoas você ajuda. E um terceiro elemento é confiança na vida, que se você chamar de fé em Deus, é basicamente uma outra semântica para a mesma coisa. Então, fé em Deus o suficiente para entender que tudo acontece por algum motivo, para entender que tem um plano maior nas coisas e para entender que quem sou eu na fila do pão, que sei mais, talvez, do que esse propósito maior. Então, eu confio naquilo que a vida preparou para mim, mais até do que aquilo que eu preparei para mim mesmo, porque eu sei que o meu plano é limitado, mas o plano de Deus é algo muito maior. Esses três elementos, então, são bem importantes em termos de confiança para conseguirmos acessar esse fluxo da vida, ou como também muitas pessoas chamam esse fluxo da abundância, da prosperidade, que não só é financeira, como também é de aprendizado, de crescimento pessoal, saúde e conexões, gerar amizade, fazer mais amigos, gerar mais bons momentos, né, com pessoas ao redor, ter uma alegria, uma gana pela vida, uma alegria em viver e uma gratidão por podermos estar vivos. Isso parece que é essencial também, ou uma consequência de quem já está vivendo esse fluxo na sua vida. Como é que tá chegando as informações aí? Estou falando rapidinho mesmo para nós não se alongar. Então vamos voltar ao início, então, antes de seguirmos. O que que é flow, então? Resumindo, é um estado mental
imersivo de alteração de consciência, onde eu percebo como expansão. Para isso ser possível e para acessar esse fluxo da vida, esse movimento essa conexão com o divino que é em nós, eu preciso baixar as minhas defesas do córtex, do neocórtex, do córtex pré-frontal, para ir para o inconsciente, onde acontece essa profunda conexão. É uma também traz uma energia de foco ou hiperfoco, como alguns chamam. Aliás, hiperfoco é estado de flow, tá? Quando eu estou hiperfocado fazendo uma coisa e esquecendo todo o resto, eu já estou em estado de hipnose de flow. Um outro filme que retrata isso muito bem é Soul, S-O-U-L, ou Alma em inglês. O filme Soul, da Disney, da Pixar, é um filme que retrata quando alguém está fazendo algo que gosta e entra num estado de transe, aonde parece que ela se conecta com algo maior, num estado de consciência alterado. E isso também é uma uma simbologia dada, né, para esse estado de transe, onde eu consigo ser hiperprodutivo. Estado de prazer também é aumentado dentro do estado de transe, e também vivenciado de uma forma mais intensa. Parece que uma coisa quase depende da outra. Mas o que o estado de flow pode nos ajudar além disso, né, que eu já falei? Como o estado de flow pode ser útil para mim? Vamos trazer em termos práticos. Produtividade. A produtividade aumenta muito porque a gente é capaz de eliminar distrações da nossa mente quando a gente entra num estado mais induzido de consciência, que é aquela auto-hipnose. Então a gente mal e mal baixa a nossa frequência cerebral a ponto de focar e aumentar a nossa produtividade. A gente supera os nossos limites pessoais. Então tem vários casos de situações de pessoas que ultrapassaram os seus próprios limites pessoais diante de algum desafio importante. Se a gente for parar para pensar, uma mulher que altera o estado de consciência ao ver que o filho está em perigo e de repente ela desenvolve uma força capaz de erguer um carro com as mãos. Ela entrou num estado alterado de consciência, induzido, claro, por algo não positivo, que fez ela superar os seus limites pessoais. Então a gente também pode vivenciar coisas assim. Um outro exemplo agora meu, frequentemente eu dou cursos longos. Então, teve um dia que depois que eu dei um curso no sábado, que eu acho que ficou 10 horas de aula, no domingo acho que foi mais umas 10, 12 horas de aula. E, e então alguns uns alunos relataram para mim, Ângelo, você não cansa, muito pelo contrário, tu fica com muita energia logo quando acaba o curso. Tu ainda está com muita energia e dá a sensação de que você iria madrugada dentro e ficaria mais um dia inteiro ali dando aula. E porque isso é estado de flow, seu estado de fluxo, aonde você sente que não cansa também, ultrapassando os seus limites pessoais. Abre parênteses. Quando você sai do estado de flow, como é que você vai ficar na segunda-feira? Detonado. Vai precisar dormir 12 horas. Mas enquanto você está no estado de flow, você é também incansável. Isso é muito legal. É muito legal se a gente for parar para pensar em termos de saúde também. Acho que eu contei esses dias numa live para vocês, numa aula, né, que eu não tenho costume de fazer live, que desde 2019 eu não pego gripe. Só que há 2, 3 semanas atrás, eu quase peguei gripe. Por que quase? Porque meu nariz entupiu, aquela situação, né, de comum de que vai dar gripe. Só que como eu sei que o nosso inconsciente tem muito, mas muito poder de autocura em nós próprios, e é a gente que atrapalha nas nossas decisões, eu sei também que toda doença é o meu corpo tentando falar algo para mim, para minha parte consciente. O que eu preciso fazer então nesse momento? Entrar em um estado de transe leve, auto-hipnótico, aonde eu sou capaz de adentrar a mim mesmo, talvez através de uma meditação guiada, que também é auto-hipnose, e ouvir e tentar sentir, né, o que aquela gripe quer me dizer naquele momento. A resposta costuma vir assim. Primeira coisa que vem à tua mente como um raio que ilumina a escuridão e de repente você passa a saber do que se trata. E no meu caso, o recado era muito simples.
desacelera, tu tá trabalhando demais. E tá bom. Eu olhei para mim mesmo no meu coração e disse: tá bom, aqui eu me retiro. Dou um passinho para trás e eu vou tirar o resto do dia de hoje e amanhã de folga. A gripe durou um dia. No outro dia eu já não estava mais gripado, mas eu não esqueci o meu aprendizado que a ameaça que ela dela vir me trouxe. Então é muito legal. A nossa saúde fica potencializada quando a gente acessa esse estado de fluxo também. E o objetivo é que se torne tão natural nosso que a gente não precise ficar se induzindo a isso, que seja natural, como um estilo de vida, sabe? Imagina quão mais potente a nossa vida não vai ficar quando a gente aprender a se conectar conosco mesmo, com o outro, com o próximo e com a nossa essência divina, ou com a vida em si, com Deus. Imagina até onde a gente vai poder chegar. Então, essa é a nossa proposta também. Claro que aumenta a nossa sensação de bem-estar. Todas as terapias, ou pelo menos né, a hipnose, a constelação familiar e aquelas que eu conheço, nos ensinam que a cura está dentro de nós. É um processo de autocura. Toda cura é uma autocura. Então, não vai ser a constelação e não vai ser a hipnose que vão te curar. É você que vai se curar através do lugar interno que você chegou, através da constelação ou através da hipnose. Então, você vai descobrir que, na verdade, o que cura não é a técnica, o que cura é a nossa própria fé. Ou, como disse Jesus, né, quando curou uma mulher em Jerusalém, então ela vai para agradecer e Jesus fala: tua fé te curou. E olha quanta sabedoria que tem nessa simples frase, nessa simples passagem. Tua fé te curou. Não fui eu que te curei, não foi outro, não foi um remédio, foi a tua fé. E eu acho que para acessar esse estado de fé conectado, a gente precisa entrar num estado de fluxo, num estado onde a gente está em um processo de auto-hipnose, onde eu me conecto mais com o meu inconsciente e com a minha essência, e menos com o neocórtex, menos com a consciência pessoal. Beleza? Que mais? Para quem tem ansiedade também, o estado de fluxo é naturalmente calmante. Se a gente sentir isso que eu estou falando, vocês vão perceber que só de falar em fluxo, em flow, parece que o coração desacelera um pouquinho, a voz fica mais melódica. Então, quando a gente tem muita ansiedade, uma ansiedade acima dos níveis normais, né, ou que chega a atrapalhar a nossa vida, estresse também, né, estresse exacerbado, o estado de consciência no fluxo faz a gente se acalmar. E o estado de, ou também no sono, né, quando a gente tem dificuldade em dormir, ou o pessoal racional como eu, né, que as melhores ideias e vontade de trabalhar e vontade de planejar, de fazer um brainstorming aparecem na hora de dormir. E essa não é a melhor hora para você ser hiperprodutivo. Você precisa se concentrar para colocar o teu corpo em estado de repouso profundo, de preferência, onde você vai estar super bem para ser produtivo no outro dia. Então a gente vai aprendendo a nos educar também nesse sentido. Senão a gente vai se acostumar a inverter alguns horários, o que não é muito saudável também. Então ajuda muito a gente a baixar a nossa frequência para pegar no sono mais rapidamente também. Abre um parênteses bem importante. Se eu, como pai, se uma mulher, como mãe, sabe fazer isso em si mesmo, as crianças, especialmente até os 7 anos, têm o sistema nervoso regulado a partir do sistema nervoso dos pais, mais especialmente ainda a mãe. Significa que se a mãe consegue entrar num estado de auto-hipnose, o filho, em conexão com a mãe, vai entrar também. Vai ficar mais calmo e vai conseguir dormir mais. Quanto mais pensante a gente está, mesmo que por fora esteja quieto, no sistema nervoso, na ressonância, o filho vai se conectar com esse estado mais agitado e vai demonstrar isso espalhafatosamente. Então é muito interessante também a gente ver os efeitos. Sobre sono, outro caso que eu acho divertidíssimo do Milton Erickson é: uma vez um homem procurou ele e disse: eu não consigo dormir. E depois de um pouquinho de pesquisa, Milton Erickson descobriu que o pai dele morreu
durante a noite, isso gerou uma situação traumática, gravou no inconsciente que o período noturno era um período perigoso, e Bert Hellinger também trazia a informação de que quem não dorme à noite vigia alguém, espera que alguém não morra. Então, ele não conseguia dormir, trouxe esse questionamento para Milton Erickson. Mas olha a sabedoria do Milton Erickson. Ele pediu: qual a coisa que você mais odeia fazer na face da Terra? Então ele disse: faxina na casa. E o Milton pediu: qual é a parte da faxina na casa que você mais odeia especificamente? Ele disse: lavar o chão. Então, Milton Erickson falou assim, numa intervenção. Essa é uma das 21 técnicas que eu vou ensinar no curso, tá? Ele disse: você vai, na hora que você não conseguir dormir de noite, você vai lavar a área, você vai lavar o chão. E ele disse: mas senhor Erickson, isso é uma prescrição meio estranha. Ele disse: só faça. Então, quando ele não conseguiu dormir, lembrou da prescrição do Milton Erickson, foi lá e lavou o chão e continuou, né, não conseguindo dormir aquela noite. No outro dia ele estava detonado. Mas chegou na hora de dormir novamente e novamente ele não conseguia dormir mesmo cansado. Então, novamente, seguindo a prescrição do Milton Erickson, né, era um encontro depois de uma semana, ele deveria fazer todos os dias que não conseguisse dormir. Então ele foi lavar a área de novo. Conseguiu dormir um pouquinho mais cedo nesse segundo dia. No terceiro dia, novamente, foi lavar a área quando não conseguia dormir. No quarto dia também. No quinto dia, quando ele pensou em sentir novamente o cheiro do produto de limpeza, o corpo dele desligou e ele conseguiu dormir. No sexto, no sétimo, no oitavo dia, ele não teve problema mais nenhum para dormir. Então, olha que interessante como o nosso inconsciente é. Ele correlacionou algo que você gosta de fazer, algo que você odeia fazer, no caso, né, do lavar a área, e trouxe: se eu não dormir, esse é o meu destino, lavar a área. Então eu criei essa ancoragem, eu criei esse comportamento onde eu associo algo a outro algo, e então o meu inconsciente já vai se preparando para isso. É aquela velha história, né? A gente se sabota para fazer aquilo que a gente sempre quer fazer. Mas se eu ganho uma recompensa por fazer algo que não é produtivo para mim, eu estou ensinando a mim mesmo, o meu inconsciente, que se eu fizer algo de errado, eu ganho uma recompensa. Então, por exemplo, quando a gente tem uma conquista, o que a gente deveria fazer para ancorar algo positivo a isso? Comemorar, abraçar pessoas, estourar um espumante. O que eu estou comunicando para o meu inconsciente? Que eu sou recompensado quando eu sou produtivo. Agora, se eu tenho um dia estressante de trabalho, que não foi produtivo, foi uma bosta. E aí eu chego em casa cansado, estressado. Já largo um Solemadone ali, de repente, para quem está por perto, que não tem nada a ver com a minha história. E aí eu digo assim, eu vou tomar uma cerveja porque eu mereço. Eu mereço por causa do sofrimento que eu passei durante esse dia. O que eu estou ensinando para o meu cérebro, para o meu inconsciente, se faz uma coisa dessas? Que sofrimento gera recompensa. E isso a gente não pode, esse lugar a gente não pode chegar. Então, se eu sou produtivo, tenho uma conquista, eu comemoro, festejo, me dou um presente. Agora, se o meu dia foi sofrido, isso não é motivo para eu ser recompensado. E eu não posso transmitir essa mensagem para o meu inconsciente. Essa foi a tática que Milton Erickson usou para fazer esse cara não passar mais noites em claro. Eu acho super interessante e bem ousado essas técnicas. Vocês vão testar? Quem tem insônia aí? Que mais que é o estado de flow ou a hipnose pode nos ajudar? A fazer mais amizades. E isso, para mim, é o mais fantástico de tudo isso. Eu acho que o que serviu de empurrãozinho, sabe, para mim fazer esse curso foi esse ponto. Que quando a gente está em estado de auto-hipnose, a gente está num estado de confiança, lembrem, em si mesmo, no outro e na vida.
E esse é um estado onde eu consigo gerar mais amizades, gerar mais confiança mútua. Se eu confio, o outro também passa a confiar em mim, acontece uma conexão aqui. Quanto mais profunda e na real intenção de ver o outro e não de que o outro me veja, esse laço se estreita, aonde nesse nível de profundidade gera uma nova amizade que vai ficar para a vida, ou gera uma admiração mútua, ou gera uma transação comercial que depende da confiança para acontecer. Então, esse foi o ponto que me motivou a fazer o curso de hipnose ericksoniana que vai ser nesse final de semana. É a capacidade que esse conteúdo tem de quando a gente coloca em prática, de a gente conseguir fazer amizades mais facilmente, olhar nos olhos de outra pessoa mais facilmente. Então, parece que estado de flow ou estado de auto-hipnose faz a gente se colocar em estado nervo-vago ventral, onde eu não vejo perigo, mas eu vejo o melhor que o outro tem para oferecer. Quem estudou a constelação sabe, quando eu vejo o melhor no outro, o outro mostra o seu melhor. Se eu já espero o pior dele, ele vai mostrar aquilo que eu espero dele. Então, isso é fantástico porque cada pessoa vai ter a oportunidade de mostrar a sua melhor versão para você, porque você espera isso delas, porque você confia que elas podem mostrar a melhor versão delas para você. E você também sabe no teu íntimo que você está disposto a mostrar a tua melhor versão para elas. E a tua melhor versão não é dizendo eu sou demais, é colocando os teus talentos em prol do outro, a serviço do outro, sem querer elogio, sem querer nada em troca. É pelo simples fato de que é como se a vida ou o propósito do fluxo estivesse agindo através de você. Não é por um movimento egoísta de eu quero ser recompensado. Eu sou um meio para que algo haja através de mim, para que essa conexão haja através de mim. Então eu consigo realmente me dedicar nesse servir ao outro, aonde o outro vai ficar tão maravilhado com a minha forma de brilhar, porque a gente brilha quando a gente está a serviço, que ele também vai querer demonstrar o mesmo, porque ele viu o quão legal é isso. Então você também vai passar a receber muito mais. Assim como São Francisco disse, é melhor dar do que receber. E na verdade a gente só recebe se antes a gente se doa, se antes a gente coloca os nossos talentos a serviço do outro, das pessoas, da sociedade, da vida em si. Porque se a gente está vivo é por um motivo, não é só por um erro de genética ou de evolução. A vida tem um propósito para te manter aqui. Se você está sendo útil em cumprir esse propósito, talvez os seus dias serão multiplicados. Você está sendo útil, você está tendo um motivo para a tua existência. Agora, se a gente se move só para mim e eu deixo de servir ao outro, eu estou sendo útil para a vida como um todo? Às vezes a gente se coloca também no estado de, ai, que sentido que a vida tem para mim? O que a vida tem para mim? Não é o que a vida tem para você, é o que você tem para os outros, o que a vida tem para os outros através de você. E se você descobre alegria nisso, você vai entrar nessa profunda conexão aonde essa conexão com o fluxo vai te levar a lugares extraordinários. E isso é fantástico, isso é a beleza da vida. É um movimento oposto ao do eu. Vocês também acham muito legal isso? E o mais legal de tudo é, se a gente busca algo para nós, uma cura para nós, a gente pode até conseguir. Mas se a gente se coloca a serviço para ajudar o outro, é como se a gente se ajudasse no processo. Aquilo que mais me curou como pessoa não foi as constelações que eu fiz como cliente, foi as que eu conduzi como terapeuta. E isso é também muito legal quando eu começo a pensar sobre. Que mais que tem de benefício do fluxo? Tem que falar mais? Tem. Leveza. A gente sente como leveza. Sabe aquele peso nos ombros que você sente? Que você sente? Nossa, que determinação, né? Sabe aquele peso nos ombros que você pode sentir de vez em quando? Que possa estar sentindo? Geralmente, se a gente pensar em linguagem do corpo, um peso que a gente está carregando que não é nosso, talvez pelo nosso sistema, talvez uma culpa por tentar fazer diferente e sentir que está preso. Esse peso nos ombros sempre é um sintoma que vem nos alertar de algo. Se a gente ouve isso,
sem raiva, sem rancor, sem mágoa, só ouvindo com profunda amorosidade e soltando, a gente consegue seguir em frente com leveza. Agora, para eu chegar nesse nível, onde eu paro de julgar, onde ninguém é culpado pelo meu infortúnio, ninguém tem a ver com a minha dor, onde eu olho para mim mesmo e digo: que bom que tudo foi bem do jeitinho que foi, que bom que aquela pessoa é do jeitinho que ela é, e que bom que eu senti esse peso até agora, que eu aprendi com ele. Isso me fez crescer, me fez maior. Eu sou uma pessoa melhor graças a isso. Então eu consigo agradecer também pela sensação que não era positiva e amorosamente me despedir dela. Eu só consigo fazer isso com sucesso dentro de um estado onde eu sinto como plenitude, que na linguagem de hoje eu estou chamando de estado de flow ou estado de auto-hipnose induzida, ou de hipnose induzida por um terapeuta no momento. Esse é um dos meus segredos como constelador, inclusive, tá? Eu falei pra galera que eu vou revelar os meus segredos nesse curso de hipnose. É o que traz aquela liga, aquela sensação de que eu não conseguiria sozinho. Mas daí, lá no momento da constelação, com o Ângelo me falando, eu fui capaz de fazer isso. Porque a gente está também no estado de flow, no estado de plenitude, porque a gente está dentro desse campo relacional, dessa hipnose grupal, conversacional, aonde tem um líder, que é o constelador naquele momento, guiando nós para um estado de plenitude maior, para um estado de conexão maior com o todo, ou com o fluxo da vida. Faz sentido? Então a gente vai sentir com maior leveza na alma, no coração, soltando os pesos que não são nossos. Parece que entrar em contato consigo mesmo nessa profunda comunhão com o universo, a gente vai descobrir muitas respostas para perguntas feitas e não feitas, pensadas ou talvez sequer ousadas pronunciar. Perguntas que talvez nem futuramente eu seria capaz de formulá-las, e mesmo assim uma resposta virá. Porque todas as respostas que você busca está no seu coração. Toda a cura que você precisa está na fé que jaz no seu coração. Pausa dramática para fazer uma interrupção do padrão. Atenção plena também a gente pode chamar como um estado de aqui agora ou como estado de flow, onde eu me coloco totalmente no momento presente. E se eu estou no aqui agora, presente, com atenção plena, eu vou ter a sensação de que uma sessão dicotônica quase paradoxal, onde passa rápido o tempo, mas ao mesmo tempo parece que foi muito tempo. É muito legal ter a sensação de tempo distorcida. Eu estou tendo sensação de tempo distorcida o tempo todo e eu acho cada vez mais divertido. A gente vive com mais qualidade, parece. Eu tenho a sensação de que tem tanto mais experiência contigo. Parece que a alegria e o prazer fica potencializado dentro desse estado de fluxo de consciência ou dentro da hipnose. Talvez eu não tenha falado, mas a hipnose ericksoniana ela é só na conversação, tá? É só na conversa. Não tem elementos, pode até ter algum elemento como um sino tibetano, pode ter o relógio, aquele lá bem, sabe? Como a gente via na TV antigamente. Mas isso são apenas acessórios. O estado de auto-hipnose é eu que promovo em mim mesmo. A hipnose ericksoniana, por ser apenas conversacional, ela é 100% consciente, onde eu apenas acesso um estado mais expandido de consciência, mas continuo sendo eu, totalmente eu, lembrando até mais do que eu lembraria em estado normal de consciência. Porque a hipnose potencializa o aprendizado, faz com que você relembre muito mais coisas do que você lembraria normalmente. Uma palestra que não é hipnótica, você pode achar o máximo, mas não vai lembrar. Uma palestra hipnótica, você vai lembrar muito mais coisas depois também, porque as informações vão chegar mais no coração, como a gente diz. Então, estado de aprendizagem potencializado e estado de alegria e de prazer também potencializado.
Sabe por que que a alegria é a emoção mais bonita e querida de todas? Porque a alegria só é possível sentir dentro da conexão com outra pessoa. Nós não conseguimos sentir a emoção da alegria sozinhos. A emoção da alegria me move para o outro, para me conectar com o outro. A emoção da alegria é uma emoção mimetizada no outro, que acontece dentro da ressonância. Significa que, se eu conto uma piada, outro ri, eu fico feliz porque o outro riu. Eu sinto alegria porque o outro sentiu alegria. Se eu estou num grupo e vejo que as pessoas estão alegres, eu vou sentir alegria por estar nesse grupo, me sentir pertencente e conectado a esse grupo. A alegria busca pessoas. Se vocês perceberem, quando vocês riem, vocês tendem a olhar para alguém. Se vocês não estão sozinhos, né, no caso. Algumas pessoas puxam o celular para mandar para alguém. Mas num grupo, quando acontece um momento de risada, de descontração, é muito legal de prestar atenção nas pessoas. Elas riem e logo em seguida procuram alguém. Esse procurar alguém é a minha alegria só para mim, de forma egoísta, vai durar um curto período de tempo, 20 segundos talvez. Agora, se eu ver outra pessoa alegre, sorrindo, eu me sustento na alegria do outro, então minha alegria é prolongada. Então, a liberação de hormônio, né? Ocitocina, hormônio do prazer, aquela coisa toda. E em um estado de flow, um estado de consciência induzido pela hipnose ericksoniana, aumenta a nossa capacidade de sentir alegria, talvez, e agora é minha teoria, por aumentar a minha capacidade de me conectar com outra pessoa e gerar uma confiança, uma amizade mais intensa do que normalmente. Eu comecei a aula um pouquinho atrasado das 8h30, né? Já são 9h15. Eu vou ir mais rápido. Eu achei que eu ia falar isso tudo mais rápido, tá? Então, aumenta a nossa capacidade de distração, de silenciar. Sabe aquela mania que muitas pessoas têm de precisa ter barulho em casa? Quando a gente entra nesse estado de flow, a gente olha para mais para nós mesmos, então a gente gosta mais de silêncio também. Agora, pensa na hora de tomar uma decisão na tua vida. Se você toma a decisão por impulso, qual a chance de dar merda? Agora, se você toma uma decisão em conexão consigo mesmo, em conexão com um propósito, que é a tua existência através do teu servir, qual a chance de dar certo? Então, as decisões são muito mais assertivas, são decisões conectadas. Não são decisões eu quero que seja assim, são decisões de a vida quer que seja assim e eu não sei porque não foi a vida que me falou, mas eu sinto esse impulso. E se eu estou conectado com o fluxo, eu sei que esse impulso é verdadeiro. E isso é treinável, todos têm acesso a isso. O que é fantástico, a gente pode errar muito menos. Imagine no trabalho, você pode não perder dinheiro num negócio furado. Você pode tomar uma decisão onde não vai levar uma briga, um atrito, onde vai apenas gerar mais alegria para todos os envolvidos. Pensa no quanto de sofrimento pode ser evitado através dessa conexão, e a gente tem todos esses recursos que a gente precisa dentro de nós. Basta apenas uma ferramenta ou outra para nos ajudar a acessar esses recursos internos nossos. Que notícia maravilhosa. Não sei vocês, mas eu já me empolgo. Nossa mania de autocobrança também, muitas vezes vem do nosso neocórtex. Então, também pode nos ajudar com isso. Apreciação de arte. Quem é que gosta de assistir um teatro, uma dança, de dançar ou de assistir, né, no caso? Essa arte, uma arte abstrata, um quadro, essas coisas que a gente olha e aprecia, acha belo e nos toca e a gente não entende, mas aquilo tocou o coração. Isso também é porque eu consegui me conectar com aquilo que o autor quis dizer através daquilo, ou com o que o autor sentia ao fazer aquilo. Ou quando eu assisto uma dança, um teatro, eu me conecto com o que
a pessoa real que inspirou a personagem sentia, então aquilo me toca. Ou com o que a pessoa que está representando, que está atuando, está sentindo naquele momento e eu entro em ressonância com isso e aquilo engaja. A apreciação de arte é muito bonita. É uma habilidade que a gente tem. É uma habilidade a ser desenvolvida, que aumenta a nossa criatividade, potencializa nossa tomada de decisões. E a gente só consegue ver para além da aparência se a gente consegue se conectar mais conosco mesmo, com o nosso coração, com a nossa alma, nesse estado de fluxo. A gente vai ver beleza aonde outras pessoas não vão ver. A gente vai ver significados aonde outras pessoas só vão ver um quadro pintado. A gente vai ver beleza, arte naquilo, naquele movimento, naquele objeto. A gente vai viver mais alegre, né? Criatividade, já falei, diminuição da dor, tanto que a hipnose é muito usada em consultório odontológico, pré e pós-operatório também, parece que diminui bastante a nossa dor, pelo simples fato de comandos hipnóticos recebidos pelo cirurgião, pelo médico, pelo terapeuta, no caso, né, a figura de autoridade naquele espaço, naquele momento, vai colocar você num estado de transe muito leve conversacional, aonde ele vai dar sugestões de que não vai doer, de que você não vai sentir, de que ao mínimo sinal de dor você vai lembrar de um momento feliz da tua vida e vai se conectar mais com esse momento feliz. Então, tua percepção do amor tua percepção de dor é diminuída brutalmente, brutalmente. Com um pouquinho de treino, claro, mas todos nós conseguimos. Sabe aquela dinâmica de grupo de que a pessoa tem que correr em cima, de pé descalço, em cima de brasa, batendo no peito? Vocês já viram isso em algum vídeo? Geralmente em imersões de alto impacto, de coach e tal, tem um momento da dinâmica de grupo que a pessoa caminha com pés descalços em cima da brasa, do fogo, e não sente dor. Consegue andar alguns metros. Batendo no peito, em estado super alterado de consciência, ela de fato não sente dor. Ela consegue. A gente tem essa capacidade, basta ativá-la. Claro, o objetivo não é fazer disso um espetáculo, é realmente tornar isso prático no nosso dia a dia e ter uma qualidade de vida potencializada a partir disso. Essa é a minha proposta com o curso para vocês, né? Aumenta a nossa sensação de vida engajada e, segundo o próprio Milton Erickson, sensação mágica de plenitude. E é esse o motivo do nome da aula de hoje, a magia do flow. É uma sensação mágica de plenitude. E plenitude é uma profunda conexão com o todo, é onde tudo cabe, é uma expansão, é quase como paz. Então a gente consegue acessar tudo isso, tudo isso. A psicóloga Mihaly também, Mihaly, não sei pronunciar, conduziu um outro estudo de 8.000 pessoas que tiveram uma experiência de plenitude, realizando aquela tarefa daquela forma que eu falei para vocês antes, né? Desafiadora, mas fazível. Fazível existe? Se não existe, passou a existir. Desafiadora e fazível. Propósito maior, propositável. E eu gosto de fazer aquilo, amo fazer aquilo. Se tem esses três elementos, eu entro em estado de flow na tarefa. E tiveram, então, 8.000 pessoas nesse estudo, vivendo uma experiência de plenitude. E a sensação dos relatos é que as pessoas conseguiram acessar felicidade interna. Muito legal, muito legal. Sensação de completude, não me falta mais nada, sabe? Isso através do trabalho, da tarefa que elas exerciam. Outro ponto bem importante é a felicidade está dentro de nós. Quem já ouviu essa frase clássica? Eu vou explicar só um pouquinho bem rapidinho. A felicidade realmente está dentro de nós. É um estado interno, não é algo que algo externo vai produzir em mim. Só que quando a gente vê nos casais, por exemplo, se eu espero que a minha felicidade depende de o outro me amar, quer dizer que eu estou colocando o poder da minha vida, da minha felicidade nas mãos de outra pessoa. E se a pessoa não é, eu descubro que ela não é aquilo que eu pensei que ela fosse, então eu desabo.
porque eu coloquei todas as minhas fichas no outro, da minha felicidade, dependendo da ação do outro. Então, eu me coloquei como vítima da ação do outro. Eu não posso depender que a minha felicidade dependa de outra pessoa. A minha felicidade depende de mim, é um estado de consciência interno meu, aonde o outro vai potencializar, vai ser como um presente se o outro fazer parte disso, mas não como uma necessidade. Então, um casal, para um relacionamento de casal dar certo, ambos têm que vir felizes de casa e apenas compartilhar essa felicidade toda um com o outro. Agora, se felicidade está dentro, quando eu coloco uma meta, vamos supor que eu coloco uma meta ali no trabalho, tem tal número eu chego na minha meta. E isso é felicidade, é como se a felicidade dependesse dessa meta. E a pessoa chega na meta. O que a pessoa faz imediatamente? Bota uma próxima meta, isso mesmo. Então agora, não, eu descobri que essa meta não me trouxe felicidade, mas se eu chegar aqui mais adiante, aí sim eu vou ser feliz. Então vai para a próxima meta. Chega lá na próxima meta, o que ela descobre? Hum, meio meh. De repente, uma próxima meta, eu vou ser feliz quando eu tiver aquele carro. A felicidade nunca chega. Nunca nada é suficiente para quem não encontrou a felicidade dentro de si. A pessoa se torna insaciável se ela não encontrou ainda os recursos dentro dela, se ela não descobriu que o sucesso da vida dela depende dela e não dos outros, e não das metas, e não do trabalho. Para pensar. Então é isso, né? A gente vai aprender muito sobre comunicação. Parece que esse é um dos segredos da hipnose, de quem conduz a hipnose, né? Comunicação indireta, porque é uma comunicação que fala com o coração e não com a cabeça. Então, uma conexão, uma conversação cheia de histórias, metáforas, uma conversação que envolve o não verbal, envolve vestimento, envolve ambiente, envolve tom de voz, envolve contato ocular, expressão facial, envolve uma comunicação não violenta, justamente por ela ser indireta. E tudo isso contribui para a gente entrar num nível mais e mais profundo, onde acontece, então, um processo de conexão sagrada, quase como se fosse. Uau! Quase uma hora estamos aqui juntos. Vocês estão amando também a nossa aula de hoje? Uma pequena. Tô lendo aqui os comentários que eu não estou com acesso ao chat em tempo real, tá? Então agora eu vi que a Kelly mandou estudar para concurso, o que fazer? Parece que quando a gente estuda em estado de flow, a gente memoriza com muito mais facilidade. Usa um processo de ancoragem na hora que você for estudar. Tem um estudo científico que mostra que se você estudar mascando chiclete de um sabor específico, quanto mais marcante, melhor. E na hora da prova do concurso, você mascar o mesmo chiclete, você vai ter acesso às memórias que você teve enquanto estudou, pela parte do cérebro ser próxima, pela parte das memórias a longo prazo ser próxima às memórias de degustação e de olfato. Uma coisa ainda mais eficaz do que chiclete é usar óleo essencial enquanto você estuda, por 1 milhão de motivos. Vai aumentar a tua sensação de aqui e agora enquanto você estuda, vai ancorar um odor enquanto você estuda com o conteúdo, e na hora da prova você vai usar o mesmo óleo essencial para ter acesso a tudo isso. O que é mais eficaz no acesso a memórias, até mesmo a memórias que você já esqueceu, porque às vezes a gente esquece memórias, é o olfato. Teve situações, olfato e música, essas duas coisas, mas música você não vai poder ouvir na hora da prova do concurso, né? Tem até um estudo que mostra que pessoas com Alzheimer que de fato esqueceram, em estado mais avançado, que esqueceram tudo, esqueceram quem era o outro, a filha, o marido, enfim, conseguiram com uma música e com um cheiro específico lembrar de fatos e situações, às vezes continuar cantando uma música, ou às vezes revitalizando apenas pelo cheiro. Isso é muito legal, muito interessante. Testa essas diquinhas que eu dei para você agora
Verifica no teu coração também se você realmente deseja o concurso, porque muitas pessoas que eu atendo na constelação que dizem que não conseguem passar em concurso, eu vou ver as pessoas não querem tanto assim, tá? Elas estão querendo outra coisa. Lembra, se você tem só o plano A, ele vai dar certo. Se você tem plano A e plano B, talvez o teu coração esteja no plano B, então você vai se sabotar no plano A. Perfeito? Dicas rápidas. Tramontina. Débora perguntou: Isso eu fazia na noite de São João na fogueira. KKK. Pura fé e não queima. Dançando ciranda encostada na fogueira de São João. As fogueiras são gigantes, né, lá em São José e São Bento. Está aí. Pessoal, um convite especial para vocês, tá? Principalmente para quem é muito racional, para vocês que querem usar no dia a dia e usufruir de todos esses benefícios que eu falei ao longo dessa 1 hora. De fato, no teu dia a dia, de fato, viver uma vida extraordinária, viver uma qualidade de vida dentro da tua vida, a gente vai ensinar essas técnicas de conexão com o flow. Tem 21 técnicas de comunicação onde eu induzo minha consciência a entrar nessa conexão. Eu vou explicar elas lá no curso do final de semana, dia 11 e 12 de novembro. Hipnose Ericksoniana Fundamentos. Vai acontecer em Passo Fundo presencialmente. Também vai ter umas aulas online sobre isso para complementar o estudo. Também vai ajudar muito no financeiro, principalmente para quem é autônomo ou trabalha como empreendedor. Aumenta a tua capacidade de gerar confiança, amizade no outro, consequentemente fechar mais negócios e tudo tende a fluir mais financeiramente também. Então tem muito a prosperar diante disso. Se for uma questão de tempo, saiba que administrar o tempo vai vir como um benefício adicional da auto-hipnose. E eu tô rindo porque o tempo é muito generoso com a gente quando a gente se conecta com esse fluxo e coloca-se a si mesmo a serviço. Que mais vai ter? Suporte, né, da equipe toda, atendimento quando for necessário, comunidade, networking, o que é muito importante. Parece que a gente precisa de um grupo ao qual se vincular e um grupo que tenha propósitos bons, propósitos em comuns, que me arrastem junto com eles até aquele sucesso que todo mundo almeja. Então, esse networking, essa comunidade é muito importante também para todos nós. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Ande com pessoas que buscam algo maior na vida delas. Você também busca algo maior na tua vida e se conecte com essa egrégora. Temos um combinado? Independente de curso ou não, façam isso, né? Aqui mais amizades, óbvio, né? E um bônus especial para quem entrar no curso. Abre parênteses, nós temos só 8 vagas e a quantidade de vagas é para limitar e eu poder atender a todos com excelência naqueles 2 dias de imersivos e também porque a sala tem um limite de espaço onde só cabem mais 8 vagas. Algumas pessoas disseram que estão interessadas e tal, mas tem 8 vagas ainda não preenchidas. Então, espero que 8 de vocês que estão assistindo queiram adentrar e completar essa turma. E vamos ter 2 dias de vivências extraordinários. Tenho certeza que vocês vão amar e agradecer muito pelo convite também que vocês estão recebendo. E para quem resolver tomar essa decisão hoje, tem 2 presentinhos. O primeiro presente é uma assinatura de 6 meses, onde vai ter um novo curso online por mês e conteúdos semanais. Durante 6 meses, vocês vão ter acesso gratuito a esse plano que é um lançamento, tá? E o segundo presente é R$ 300 de desconto. Eu já estou fazendo o preço de à vista, só que em 10 vezes. Então, ficaria 10 vezes de 150. Espero que 8 de vocês, então, se unam a nós. Nos vemos dia 11 e 12, sábado e domingo, para trabalharmos hipnose ericksoniana fundamentos. Óbvio que vai ter constelação também. E uma experiência de profunda conexão consigo mesmo, com os outros e com o fluxo da vida. Quem estiver com dúvidas, manda um chat, manda uma mensagem logo mais. Quem ficou com perguntas, pergunte. Vai ser um prazer para mim te ajudar.
e vamos conversando. Em breve eu farei mais uma aula também ali para vocês do grupo, independente se vocês forem fazer parte desses 8 e ingressarem no curso com a gente ou não. É um prazer, uma honra ter vocês aqui comigo e sempre que eu tiver algum conteúdo novo para trazer, quero compartilhar também com vocês. Tenham uma boa noite, uma boa semana e até mais.